Olá, meus queridos, e aí? Sabadão, chegamos aí em Romanos 11. Já leu? Como que tá aí? Romanos 11 é um capítulo aí que o apóstolo Paulo fala bastante sobre a misericórdia de Deus para com o povo de Israel, né? Com o povo dos judeus. Aí fala da salvação dos não judeus, né? Que são os gentios, mas de uma forma geral, assim, ele começa falando sobre essa questão, né? Será que Deus rejeitou o seu próprio povo? Porque até então, até o capítulo 10, aí ele falou da questão que a salvação não era por ser judeu ou não, mas em relação à fé, né? A salvação aí pela graça e tudo mais. E aí ele fala, né? Claro que não, claro que Deus não abandonou, não rejeitou o seu próprio povo, né? Ele ele escolheu o povo de Israel desde o princípio, foi uma escolha de Deus, né? Então ele não rejeitou, ele já fala sobre isso, né? E no 6 ele fala assim, ó, a escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fazem. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. Então nós temos que entender, né? Deus escolheu o povo judeu, né? Não porque eles fazem, não porque eles cumprem a lei, não porque eles nasceram em tal lugar, ou porque eles são assim, ou porque eles são assados. Não, foi pela graça, porque se não fosse por isso, a graça não valeria de nada, né? O nome já fala graça, de graça. Nós não merecemos, mas o Senhor escolheu, né? Nos escolheu salvar, escolheu o povo de Israel. Então aqui Deus tem misericórdia do seu povo, né? E ele deixa assim bem claro, e ele fala até, né, da questão assim, eles pecaram, a salvação, porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus. Então, porque eles pecaram aí, nós, os gentios, tivemos o direito da salvação. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se contemplar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores, né? Mas o que a gente tem que entender assim é que estava acontecendo aqui agora, né? Ele vai começar aqui a falar sobre a salvação dos não-judeus. E ele, apesar de todo o texto ele tá falando assim, indiretamente talvez para os não-judeus, aqui a partir do versículo 13 ele já fala: agora estou falando a vocês não judeus. Agora estou falando com vocês gentios. Ele nomeia, ele deixa bem, ele é uma coisa bem direta. Antes ele falava, mas não era diretamente. Agora começou diretamente. Por quê? O que aconteceu? Por que ele teve que falar que Deus não rejeitou o povo de Israel, a misericórdia? Porque os não-judeus estavam fazendo a mesma coisa que os judeus antes. O que eles estavam? Eles estavam se vangloriando, né? Assim, com orgulho. Não, porque Deus nos escolheu, né? Assim, vocês rejeitaram Deus, mas Deus escolheu nos salvar. Deus nos deu o direito aí da salvação, o direito, né? Então, Então, o que Paulo tá falando? Ó, vocês só tiveram direito aí porque o povo, os judeus, os israelitas aí, eles pecaram contra mim, né? E vocês não tendo direito porque se eles não tivessem pecado, talvez nós não teríamos o direito da salvação. Então, ele queria ali de uma forma falar, ó, calma, vamos baixar a bola, porque nem os judeus e nem os não judeus são salvos e são escolhidos não por mérito, mas sim pela graça e porque Deus é soberano, como a gente está vendo aí essa questão da soberania de Deus, que ele escolhe quem ele quer. Então, era isso aí que estava acontecendo, tá bom, gente? E aí, que mais que ele fala aqui que é interessante, né? Ele começa aí a direcionar para os não-judeus e ele faz aí uma analogia, né? Assim, uma comparação da questão aí da oliveira, né? E é isso que eu tava explicando para vocês aí dos galhos quebrados, das coisas. Então, é isso que estava acontecendo, tá bom, gente? Os judeus, ó, vamos ler o 24 no final, diz assim, ó: os judeus são como essa oliveira cultivada, portanto, para Deus não será
Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Depois você lê detalhadamente como que é feita essa comparação, tá? Como que ele faz essa analogia aí das oliveiras, dos galhos quebrados, da raiz que ele também fala. E aí ele fala aí da bondade de Deus para com todos, né? A bondade de Deus para com todos. Todos têm aí essa questão de receber a bondade de Deus realmente, né? Ele não queria que ficasse essa coisa, não, porque eu sou gentil, eu sou judeu, Deus prefere eu, né? Ele não queria que ficasse talvez essa coisa deselegante, né? Talvez desagradável aí, de uma forma geral, né? E ele fala aí que os judeus rejeitaram o evangelho, por isso são inimigos de Deus, né? Só que ele fala assim, ó, eles são amigos, eles continuam sendo meus amigos por causa dos patriarcas. E o 29 fala assim, ó, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Então, né, tem até gente aí que fala, não precisamos falar de Jesus para os judeus, né, porque eles são escolhidos de Deus, mas não é bem isso não, a gente tem que falar de Deus, né? Deus escolheu eles, Deus não vai mudar e tudo mais, mas se eles não confessarem, né, crer com o coração e confessar com a boca, que a gente viu ontem, não tem jeito. Então nós temos que falar, anunciar, né, as boas novas de Jesus. E no final, gente, ele para aí um pouco com a argumentação e com tudo que ele sempre vai falando, aí o raciocínio dele super ótimo. E o que ele faz? Ele louva ao Senhor. Ele termina o capítulo 11 louvando ao Senhor. E é o que temos que fazer. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que entender o que está acontecendo aí com as coisas, mas também nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que glorificar, nós temos que engrandecer, né? Verbalizar o quanto nós amamos e o adoramos, tá bom? É isso, um beijo no seu coração e tchau!